Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Criptex. O podcast onde o que importa é somente a verdade. Eu me chamo Mike Souza, sou fundador do Grupo Sistólica, nosso patrocinador oficial do podcast e também do Clube Sistólica, o primeiro clube a focar em desenvolvimento de profissionais e pequenos empresários aqui da região de Tubarão. E hoje é uma alegria muito grande estarmos aqui entrevistando ele, o cara que me casou. Mas ele não sabe, não sei se ele vai lembrar de uma coisa. Há 15 anos atrás, antes dele se ordenar padre, ele esteve lá no famoso Caruru e eu tinha um crucifixozinho que era da Trindade. Aí tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo e atrás tinha a oração de São Bento. E há 15 anos atrás ele me ensinou a oração de São Bento. E de lá para cá eu aprendi em português, em latim, em inglês e fiquei rezando o resto da vida. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao nosso querido Padre Eduardo. Seja muito bem-vindo, Padre. Olá, Mike. É uma alegria estar aqui. Olha, lembrei dessa história, viu? Lembrou? Lembrei sim. Lembrou? Mas é uma alegria estar com você e conversar com aqueles que acompanham o seu podcast e falar um pouco sobre a fé, a vida, as nossas convicções, as verdades que iluminam a nossa existência. E tenho certeza que será um tempo proveitoso de conversa aqui com você. Muito bom, maravilha. E já aproveitando aqui no começo, ó, quem quiser adquirir o seu diário de fé, ainda dá tempo. É um plano de 365 dias de oração. Depois eu vou pedir para o padre explicar um pouquinho mais. Eu e a minha esposa já compramos e estamos ali todo dia fiel. E uma coisa que ela falou, padre, que é muito legal, ela assim, bah, a gente vai lendo e é o jeitinho do padre Eduardo falar, né? É o jeitinho. Foi tu mesmo que escreveu o livro inteiro de ponta a ponta? Claro, de ponta a ponta. Maravilha. É, o designer não, né? Mas o Aham. layout não, mas é de ponta, tudo que tem dentro fui eu. Legal, legal. Eu estava esses dias pensando, a gente quando botou as câmeras lá na catedral e fez as gravações, tem ali centenas de homilias tuas, né? Tu nunca pensou em transcrever elas? Já pensei, preciso de alguém. Eu tenho, ChatGPT. Ah, pois é, dá pra usar. Ele não reclama de excesso de trabalho, né. Não, não, Mas não. tem muitas imagina quantas horas ali, né, milhares de horas, né, Uhum, são 6 anos ao menos, uhum. muita coisa. Esses dias eu peguei uma homilia para testar, né? Antes de falar, tinha que testar, né? Aí tem um plugin que ele já transcreve inteiro, copia, cola no GPT, ele já trata. Nossa, Então, se quiser pegar uma tarde entediada aí nas segundas-feiras de folga do padre trabalhar, é para acabar, né? já tem um livro então pronto lá. E já tem Ah, mais? Já poxa tem vida, mais? é uma boa ideia. Tem cada homilia tua, eu contei, dá 34 páginas, em média. Então imagina, Eu falo muito. dá para fazer um bom livro. E o legal é que ele trata também, né? Dá para fazer o tratamento, tirar, Entendi. momentos de engolir saliva, momentos de Aham. pensamento, enfim, ele pega só o suprassumo ali da homilia e ele vai concatenando, né? Mas é legal, é legal. Se quiser mão de obra para isso, já tem voluntário, Ótimo, tá? Só uma boa sugestão. só avisar. Então vamos lá. Padre, vou te explicar como é que funciona mais ou menos aqui a dinâmica do podcast. A ideia do nome Cryptex é por causa daquele dispositivo que o Dan Brown supostamente, que ele insinuou, né, que o Da Vinci supostamente criou. Na verdade, o Carlos ele me contou que aquilo ali foi criado para o filme. Nunca existiu o tal do Cryptex, mas o estímulo dele o que, que é? Que através das perguntas, através da nossa conversa aqui, a gente vai criando algumas camadas de penetração entre a sua verdade para descobrir de fato quem é o Padre Eduardo na essência. Então, utilizando o método do Schopenhauer, nós vamos fazer algumas perguntas para tentar descobrir e arrancar a verdade do Padre Eduardo. Acho que não é muito difícil também, né? Não, O padre não pode mentir, né? não, só a verdade e somente a verdade. E nada mais que a verdade. Vamos lá, primeira pergunta. Antes da batina, quem que era o Padre Eduardo? Como é que foi, assim, a tua vida antes do sacerdócio? Então, eu entrei muito novo no seminário, eu tinha 13 para 14 anos. Então, a vida anterior, a vida religiosa, foi a minha infância, basicamente, né? Então, eu sou natural de Maruí, do interior de Maruí, então imagine só, em Maruí é interior, então interior do interior. Nasci de uma família muito religiosa, católica, e cresci aos pés da igreja, literalmente, assim, né? Muito próximo, a família praticante. E ali, eu vivi os meus dias, educação básica, né, uma vida ordinária para um adolescente, nada de muito extraordinário, um adolescente do interior. E e ao longo desse tempo, recebi uma sólida formação moral, ética, religiosa da minha família, e foi justamente nesse terreno que, foi nascendo a vocação. Então, não existe nada de singular,
senão uma vida ordinária, mas com beleza, porque a beleza está no ordinário, né, não no extraordinário. E foi ali que eu fui ouvindo a voz de Deus, sentindo a presença dele, para aos 13 anos decidir entrar no seminário. E daí isso era um feito, porque eu sei que sair de Maruí para Tubarão não é muita coisa, com todo respeito à cidade de Tubarão, que me acolheu a esses anos todos, mas não há muita diferença. Mas para um menino de 13 anos, eu nunca mais voltei para casa. Aos 13 anos, eu deixei a casa dos meus pais e nunca mais voltei. A partir dos 13 eu era visita. A partir dos 13 eu dei direcionamento à minha vida. Então, naquele momento, foi um feito extraordinário para mim mesmo, né? Ter deixado a casa dos meus pais. Morei em Tubarão, claro, depois eu fui mudando de cidades à medida em que a formação foi avançando, mas a coragem de dizer, eu vou atrás de um sonho, de um projeto, mas para alguém que nunca tinha saído da casa do pai e da mãe. Sabe, eu mal tinha saído de Maruí. Tubarão para mim era como hoje para muitos ir a Nova York, a Londres, não é? Era algo assim gigantesco e naquela época foi exigente assim, mas ao mesmo tempo eu acredito que nessa exigência tinha um soprar de Deus, sabe? Um enviar dele. E então é isso, até os 13 anos eu vivi em Maruí, uma vida muito simples e mas com valores muito sólidos assim que eu recebi na minha casa. Falando em valores, quais foram os estímulos, os valores que, puxando pela memória quando era criança, né? Tu pensasse assim, ó, cara, isso daqui me move a querer mais Deus na minha vida, mais tempo com Deus. Isso me motivou a ser padre. Tinha algum padre que tu admirava, alguma coisa assim? Então, quando criança, o padre Auricélio Costa, ele foi meu pároco e ele tinha vindo da missão na África, ele ficou um tempo na África. E assim que ele chegou da África, ele passou pelas escolas públicas, eu estava na escola pública, e ele trouxe um pequeno globo inflável para mostrar onde ficava o país que ele tinha feito, Guiné-Bissau, né, onde ele fez missão. E na época não tinha o data show, e, enfim, era Uhum. aquelas telas, sabe? Eu não sei o nome daquelas telas. E ele trouxe algumas fotos. Aquilo me impressionou muito, assim, né? Como que alguém deixa a sua terra e para fazer o bem, cuidar das pessoas, isso me impactou muito, né? E depois o exemplo de pessoas da minha comunidade que amavam profundamente a igreja, a comunidade. Eu acredito que Deus ele se comunica por meio de pessoas conosco e vai nos mostrando o caminho por bons exemplos. E eu tive, graças a Deus, assim, desde os meus avós profundamente religiosos, minha família, meus pais, e também o Padre Auricélio, assim, que foi alguém, ele sabe disso, alguém que foi fundamental na minha vida e o exemplo que ele deu, o amor dele à igreja, à missão, foram exemplos que me impulsionaram e fizeram o coração arder, né? Porque as decisões fundamentais da vida, elas acontecem quando o coração arde, né? Você sente um amor, não apenas uma paixão, mas um amor que te impulsiona. Isso eu tive, assim, de monte, graças a Deus. E teve algum valor que o teu pai e a tua mãe deixaram, que marcou na tua história que tu pensou assim, cara, às vezes a gente tem aquelas lembranças, né, de uma frase que a mãe falou, de uma palavra que o pai disse que marca pro resto da vida. Teve algum momento assim na tua infância ou no comecinho da adolescência, porque já foi meio saindo de criança para adolescente, já foi virando padre, né? Teve alguma coisa nesse momento que tu, isso me marcou e foi um dos pilares que me motivaram a querer ser padre? Vários, mas tem no dia que eu vim para o seminário, veja, um adolescente de 13 anos, era sábado de manhã, quando eles trouxeram para casa, e daí foi o último café da manhã que eu tomei com os meus pais, morando na casa deles. Terminou o café, o pai e a mãe olharam para mim, e o pai disse assim: Tu estás indo para o seminário. E eu venho de uma família muito católica, assim, muito praticante, né? E o pai disse assim para mim: Nunca envergonhe a igreja nem a nossa família. Enfim, emociona um pouco. E isso me marcou muito, assim, sabe? Esse amor que eu tenho à igreja, ao sacerdócio, e esses valores que eu recebi em casa, Uhum. né? E essa seriedade de fazer tudo bem feito, né? Então, eu entendi que naquele momento era algo sério que eu estava abraçando, né? E que não é uma simples decisão humana, mas tem aqui uma missão de ser alguém que porta uma verdade que você recebe e que você quer transmitir a outros com uma convicção de vida. Isso me marcou muito, então. O pai disse: nunca envergonhe a igreja nem a nossa família, porque isso são valores fundamentais para nós. Eu não recebi primeiro da igreja, mas antes da minha casa, né? Então isso eu levo muito a sério até hoje. Claro, pretendo até o último suspiro da minha vida. Nunca envergonhe nem a igreja, nem a nossa família. Exato.
A gente às vezes vê hoje em dia pais e mães dando uma educação um pouco mais frágil, vamos dizer assim, né, com palavras mais aveludadas, mas vê como às vezes é importante ter essa maturidade, essa seriedade de falar de forma amorosa, mais firme, o que realmente tem que ser falado, E é né. necessário, Mike, Uhum, sabe? É necessário. Hoje nós vivemos uma frouxidão moral, educação dos filhos, a nossa juventude, que fragilidade, que coisa mais quebradiça, que, sabe? Os uhum, pais têm que ficar sustentando porque também são frágeis. Então, eu venho de uma família muito amorosa, eu te amo, isso para nós falamos isto, mas ao mesmo tempo, os valores que são inegociáveis, né? E que precisam ser claros. Então, é questão de retidão, né? É como se o pai dissesse, né, meus pais dissessem, seja homem, uhum, sabe? Não é porque tu serás padre, tu serás menos homem do que qualquer outro homem, né? Não sejas homem onde tu estiveres. E homem aqui significa é, honre aquilo que tu estás abraçando, né? Viva com verdade, com retidão, aquilo que tu estás abraçando. Isso para mim é muito caro, assim, porque é algo que é uma convicção pessoal e que estrutura a minha vida. Como antes de ser religioso, antes de ser padre, sou homem, tenho família, tenho história, e esses valores são muito preciosos, assim, e dão todo sentido. Todos os dias que me levanto, esses valores estão muito diante de mim, assim. é algo que custa a vida e vale a vida, né. Vale a vida, vale a vida, vale cada pequeno sacrifício ou grande sacrifício. São valores que estruturam a vida de um homem, né, de um homem, de uma mulher, Uhum. e que dão consistência a tudo que ele faz, a tudo que ela faz. Eu vou dar uma mudada no assunto, mas dentro desse mesmo eixo, tu foi o aluno da primeira turma de logoterapia no Brasil a se formar, né, um dos primeiros logoterapeutas do Brasil. O o âmbito do sentido da vida, teve algum momento no seminário ou antes ou depois que tu entendeu que o sacerdócio, ele tanto seria o sentido da tua vida quanto daria sentido de verdade à tua vida? Sim, isso é uma convicção de base, né? Porque aquilo que você faz não é um apêndice da sua vida. Uhum, Não pode ser. Aquilo que nós fazemos nos constitui, nos faz pessoa, estrutura a nossa existência. Então, pensemos em cada profissão que cada um tem. É, Aquilo que você faz constitui o seu ser. Aqui, eu acho que a gente pode filosofar um pouquinho, uhum, né? Então, o fazer constitui o ser. O fazer tem que ser expressão do ser. Então, não é um apêndice das minhas atividades do sacerdócio. Não, isso me constitui. E aqui arrisco dizer um nível ontológico, sabe? uhum, Ontológico. De tal forma que o meu fazer, o meu executar é o meu ser. E no fazer bem está o sentido da plenitude da minha vida. Então, eu não preciso de outras atividades ou criar apêndices para experimentar completude, sabe? uhum. Felicidade, não. Isso vale para todos nós, não apenas para mim que sou padre. Eu diria que, como dizia um psicólogo católico, Rula, é a dialética de base da vida humana. Uhum, E essa fragmentação é que causa sofrimento para muitas pessoas. Então, eu entendi que no sacerdócio estava o sentido da minha vida. Está o sentido da minha vida. E no sacerdócio, como o modo de estar no mundo, usando o filósofo Heidegger, né? uhum. O modo de estar no mundo, ser presença na vida dos outros. Então, é o modo de ser que revela a minha interioridade e o sentido último das minhas buscas. É aquela máxima, né, o jeito que tu faz uma coisa, é o jeito que tu faz todas as coisas. E às vezes essa fragmentação por exemplo, hoje em dia tem uma confusão na cabeça de muita gente entre missão de vida, propósito de vida, sentido de vida, vocação, profissão, e parece que tá todo mundo, vamos dizer que não se encontrou num eixo narrativo ainda de um eixo, de repertório mental, um eixo de vida mesmo, buscando o próximo galho para pular. Qual é o propósito, qual é a missão, o que que vai dar sentido, é um emprego novo, é um relacionamento novo. Isso é uma forma de doença mental em massa, né. É não fazer uma coisa por 30 anos bem feita e dar sentido naquilo ali, né. Porque as pessoas elas se preocupam mais no que fazem do que no que são. E daí elas ficam migrando e buscando de uma forma alucinada experiências, né, para experimentar completude, felicidade, sentido de vida. Só que anterior ao fazer existe a realidade do ser.
E é o ser que precisa ser cuidado, trabalhado. O fazer é uma extensão do ser. Aquilo que eu faço, a minha profissão, as minhas escolhas, a minha postura existencial, eu gosto muito dessa expressão, elas são posteriores à formação e à consistência da minha interioridade. E hoje o mundo que nós vivemos se preocupa demasiadamente com a dimensão exterior. Inclusive, no dia a dia, tem muito mais validade o parecer do que o ser, né? Uhum, Tanto é que também no mundo hoje se gasta muito mais com produtos de beleza do que com livros. uhum, Então imagine só, né, os cosméticos, o skincare aí, né, se gasta muito mais com isso do que com cultura livresca. uhum, Então, para ver essa preocupação humana que não é de agora, isso já perpassa, né, os séculos, essa preocupação com a dimensão exterior. E é muito mais difícil cuidar do interior, mas é o interior que estrutura a vida. uhum. As convicções mais profundas de um homem, né, que sustentam a sua existência. E até mesmo a própria cultura literária está sendo deturpada pelo tal do status, né? O Sertilanges, quando falou na vida intelectual, ele ainda fala, é, a pessoa que está iniciando numa vida intelectual, ela tem que iniciar de forma despretensiosa, para aquilo poder de fato fazer parte da vida, né? Tomás de Aquino estava chegando em Paris, ele ainda até fez aquele comentário bonito, eu trocaria Paris inteira para manter a minha vida intelectual. Então, algo belo, algo grandioso, mesmo assim não se equipara à vida intelectual. E tem gente que, eu trouxe aqui de propósito livros, mas tem gente que tem isso por vaidade. Compra para decorar, mais estética, Uhum, uhum. mais camada fina do ser humano que não é pó, né? E tem uma coisa que, falando do menino de 13 anos lá de Imaruí, tu não tinha essa convicção logoterapêutica de: "Ah, não, isso é o sentido da minha vida e tal". Provavelmente no começo foi uma paixão, né, Uhum. que depois acabou e virou amor, porque começasse a ver a igreja por dentro com os seus defeitos das pessoas que compõem o corpo eclesial, né. E tem uma coisa que, na minha opinião, eu queria saber a tua também, é que, assim, às vezes as pessoas se apegam nos papéis que elas ocupam, né, e não no sentido da vida como um todo, na jornada inteira, né. Então hoje eu, Mike, sou consultor, amanhã eu posso não ser mais. E aí se a minha vida girar em torno disso, é igual a hoje eu sou pároco, hoje eu sou bispo, hoje eu até mesmo aquela própria ocupação, existe um apego muito grande das pessoas, né, entre aquilo que elas estão fazendo naquele momento. Qual foi a expressão que tu usou, que tu falou que gosta? É a Postura existencial. postura existencial. Isso aí é como se fosse o jeito que eu ocupo aquele papel que eu tô fazendo naquele momento, né. Mas daqui a pouco a vida dá um revés, ela dá o não é 360 que volta para o mesmo lugar, mas dá o 180, muda o caminho e não existe um preparo, às vezes, substancial na alma da pessoa. Eu não sei se aí eu queria a tua explicação, se é na alma, se é na psique, onde que a gente tem que se preparar para abraçar o novo que às vezes Deus traz na nossa vida, porque daí tem meio que uma balança, né, e eu estar preparado para a mudança, mas eu também não ser viciado em mudança. Como é que a gente articula isso, padre? Eu acho que a grande questão é lidar com as nossas carências, porque todos nós temos as nossas carências, todos nós, independentemente do estado de vida. O problema é quando você procura preencher as suas carências pelo reconhecimento daquilo que você faz, ou o reconhecimento daquilo que você representa, e não daquilo que você é e dos espaços que você ocupa. Uhum, Por quê? As pessoas, elas nos elogiam e nós temos algum espaço na vida delas, para muitas pessoas, quando nós somos úteis. Isso é ruim? Não, porque nós temos a missão também de ser úteis, uhum, né? Como padre, como pai, como profissional, todos nós. Agora, o difícil é quando eu condiciono a minha experiência de relacionamento e de satisfação existencial apenas no reconhecimento dos cargos e espaços que eu ocupo, porque esses espaços e cargos são transitórios. Eu sou pároco hoje, amanhã eu não sei. uhum, A questão não está no ser pároco, mas como eu vivo esse espaço de missão que eu ocupo. Então não é sobre o espaço, mas sobre eu e como eu decido estar nesses espaços onde Deus me permite estar. E aquilo que eu sou capaz de entregar. Aí está a satisfação. É, e hoje eu vejo as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Os cargos, os títulos. Eu trabalhei um tempo na universidade também e ficava impressionado, né, como alguns gostavam de destacar, claro, a vida acadêmica às vezes é sofrido, mestrado, doutorado, né, quanto estudo, quanto a pesquisa, uhum, mas como as pessoas se apegam a isto, como se a importância delas estivesse naquilo que elas representam.
Mas a nossa representatividade, ela é transitória e depende muito das pessoas. O difícil, ou o melhor, quem sabe, o mais exigente, é não depender da percepção das pessoas, mas das suas convicções pessoais, independentemente delas e dos contextos onde você está. É isso que dá consistência à vida. É isso que dá beleza. É isso que dá paz. Você não fica refém das recompensas alheias, mas existe convicção. Enfim, talvez um pouco repetitivo aqui, mas Uhum. eu acredito profundamente nisso. E essa carência, porque essa carência ela precede um apego, né? No cargo, no status, porque até a própria vida é transitória, né? Nós não somos desse mundo, a gente tá aqui, mas daqui a pouco já. E a gente não sabe quando é que vai zarpar daqui, né? Graças a Deus. Se soubesse, ia ser um inferno daí, né? Essa carência, ela tá profundamente conectada com um apego, querendo fazer com que não seja transitório aquilo que é de fato, né? O medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente, o medo de perder aquilo que na verdade não é nosso. É um papel ocupado por um determinado tempo, né? Aquele menino de 13 anos, de Maruí, ele tinha convicção dessa transitoriedade ou ele estava cego pela paixão do sacerdócio? Na verdade, com 13 anos, a gente não tem grandes percepções sobre a vida. Na verdade, eu, inclusive, quando entrei no seminário, depois de alguns meses, o padre reitor do seminário me chamou para uma conversa. E ele perguntou assim para mim: Tu queres. Veja, eu já estava no seminário. Tu queres ser padre? E eu disse: Não, não quero ser padre. A seguinte pergunta dele: Por que tu estás aqui, então? Naquele tempo se tinha menos critérios para entrar no seminário, né? Talvez eu não fosse admitido. E daí eu respondi: Eu estou no seminário porque é bom estar no seminário. É bom. É, nós temos esporte, nós temos uma convivência muito agradável, nós temos atividade do seminário e muitas coisas que eu não tinha lá no interior de Maruí. Então, do ponto de vista humano, eu poderia me auto-recriminar hoje e dizer: Tu foste para o seminário por interesses pessoais. Uhum. Talvez. Mas mais tarde, Mike, eu entendi que era o lugar que eu devia estar. E que eu não sabia que eu deveria estar lá, mas eu sabia. E que Deus conduzia a minha história. Então vem espaços de decisão no mais interior de cada um de nós, em que nem sempre as convicções estão claras e o caminho está evidente diante de si. Mas aí vem o espaço da fé. Deus nos conduz mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não consegue esgotar o propósito que está diante de nós. Então, naquele momento, com 13 anos, eu não sabia porque eu deveria estar no seminário, mas Deus sabia. E aí vem a docilidade da fé, deixar-se conduzir por Deus nos espaços em que você não tem total percepção. Eu comecei a ter, veja que interessante, comecei a ter a convicção sobre o sacerdócio quando eu comecei a graduação, a primeira graduação, que foi filosofia. Então já era um jovem, né? Eu tinha, me fazia bem estar no seminário. Eu gostava de estar no seminário e achava muito bonita e expressiva a vida dos padres, mas só mais tarde que eu fui ter essa convicção. Então é a capacidade de deixar de alguma forma Deus também conduzir a nossa história. Hoje para mim é muito claro, foi Deus que me conduziu para o seminário. E Uhum. se for falar todas as experiências assim, é, eu não tenho nenhuma dúvida. Foi Ele que me conduziu, né? E aí vem para nós que acreditamos, né, que somos crentes, deixar-se conduzir por Ele. Ele move quando a gente Uhum. não sabe, quando a gente não vê. Quem foi aquele santo, padre, que ele fez os exercícios espirituais sobre consolação e desolação? Não foi São João Maria Vianney. Teve um santo que ele tem uns exercícios espirituais, que é todo final de dia fazer o exame de consciência e ver o que que trouxe consolação e desolação. De fato, o que te fez permanecer foi essa docilidade, mas porque aquilo te dava paz. É uma bússola muito boa para saber se aquilo que a gente está fazendo é de Deus ou não. É o sentimento de consolação e desolação, né? Em algum momento tu perdeu a tua paz, assim, por uma decepção, por uma frustração, ou mesmo com as adversidades desse jovem que ia se tornando padre a cada dia, independente do cenário transitório ao teu redor, alguma coisa te dava paz. Como é que funcionava essa dinâmica? A decepção ela faz parte da existência, né? Então, dentro da igreja, experimentei decepções, claro.
né. Quando nós olhamos, por exemplo, o cenário da igreja, e cenários de pedofilia, de corrupção, e nós não temos vergonha de falar sobre isso. Uhum, Porque se você tem vergonha e você coloca debaixo do tapete, significa que você não quer vencer esses males dentro da igreja. E são males da humanidade, não é? A igreja, ela está no mundo, então de alguma forma isso reflete também dentro da igreja. E quando eu era adolescente, entrei no seminário, estava em evidência aqueles casos nos Estados Unidos, né, que feriram muito a igreja. E o que me ajudou a vencer isto, né, veja, um adolescente saiu do interior e que não tinha acesso a essas informações, de repente você se depara com as feridas mais dolorosas da igreja e que nos envergonham e que nós precisamos combater. uhum, O que me ajudou? A eu reelaborar dentro de mim isso. Eu precisei reelaborar como adolescente, jovem. Primeiro, eu entendi isso desde muito cedo, que eu ficaria padre não por conta das pessoas, mas por conta daquele que me chamou. Até hoje eu tenho total clareza disso. Não importa quem me decepcione na igreja, o papa, o bispo, eu não fiquei padre por conta deles. Eu fiquei padre por conta daquele que fez arder o meu coração. Eu sou católico por conta disso. Eu não sou católico por conta das pessoas, né? Eu não sou católico por conta apenas dos bons exemplos que me ajudaram, graças a Deus, louvo a Deus por isso, mas o fundamento do meu sacerdócio está na vida de Jesus. E é por ele que não me decepciona. Segundo, eu encontrei pessoas que dentro da igreja que me fizeram acreditar de que nós podemos mudar aquilo que não está bem e que lutam, que são pessoas honestas, justas, com valores sólidos. E isto me ajudou a entender que dentro da igreja tem pessoas santas, tem os santos 2000 anos, né? Tem pecadores, tem, todos nós padecemos os nossos pecados, mas tem pessoas muito boas, inclusive as pessoas mais nobres que eu conheci na minha vida, além da minha família mais íntima, foram pessoas dentro da igreja. E isso me ajudou a acreditar na igreja, acreditar nas pessoas que estão dentro da igreja e acreditar que vale derramar a última gota de sangue pela causa da igreja. Não fiquei padre por conta dos pecadores ou do mau exemplo dos pecadores, mas o chamado que Deus me fez e da virtude dos santos. E é isso que me alicerça até hoje. A igreja continua com seus pecados, continua, mas o que tu queres ver? Queres ver os pecados ou as virtudes? uhum. Tu alicerças a tua fé naquilo que tem consistência ou naquilo que desagrega? Você não pode ignorar aquilo que não está bem. Óbvio, mas você tem que buscar inspiração naquele que não nos decepciona, e aí você precisa de intimidade na oração. Você precisa rezar. Você precisa ter intimidade com a palavra. E ao mesmo tempo olhar para essas pessoas que estão próximas de você e que são pessoas virtuosas, né? Foram transformadas pelo evangelho e acreditam profundamente nesses valores. Que desde pequeno tu construiu um relacionamento com a igreja, né? E o relacionamento ele realmente é composto de frustração, alegria, decepção, saúde, doença, riqueza, pobreza, até que a morte separe. E tem muitas pessoas que quando pautam relacionamentos, ontem ainda eu conversei com um rapaz que eu tô meio que conversando com ele que ele tá querendo separar da esposa dele, tá há 11, 12 anos junto com ela. Espero que um dia tu assista isso daqui que eu vou falar de novo. E eu vi um post muito legal de um psiquiatra que ele falou, perdi a admiração pela minha parceira, o que eu faço? E aí ele discorria uma explicação muito boa, vamos dizer assim. Um relacionamento para se manter não depende de admiração, né? Um relacionamento para se manter depende da decisão, porque a admiração também é transitória. E às vezes quando a gente perde a admiração, é porque nós decidimos olhar para aquilo que existe de defeito no outro. Quando tem uma falha, muitas vezes depende muito da maneira com que nós estamos olhando, né. Porque se eu quiser ver defeito na igreja, eu vejo. Uhum, Se quiser inventar moda, dá para ver defeito até em Jesus, depende muito de uhum, quem é que está querendo inventar essas modas, né. Então, eu penso que desde criança, 13 anos vamos dizer que é criança, né, não dá para hoje em dia 13 anos eles já se chamam adulto, né, são nada, são criança. Já tinha um olhar sendo nutrido também para enviesar a tua mente, para ver o que tinha de bom de fato, de belo, de moral, de e também aquilo que era ruim, uma atitude nobre com aquilo que teu pai falou, não nos envergonhe, porque talvez ele não sabia do que tu verias ou do que aconteceria, mas vai ter problema, vai ter coisa ruim, é um casamento, né, tu é uhum. casado com a igreja, né, então, tá ali, ver o que tem de aquilo que não é tão belo, vamos dizer assim. Também é um exercício de construir uma solidez nesse relacionamento, né.
Exato, exato. E a gente vai, assim como na relação matrimonial de namoro, a relação vai ganhando consistência. Então, eu vou fazer agora 11 anos de ministério, que eu sou padre, 11 anos, e eu vejo esses que estão começando agora, esses padres mais novos, né? E, poxa, um dia já foi assim, mas como que o tempo nos faz bem para. Algumas coisas, o tempo às vezes nos acaba também, né? Mas de forma geral, nos nossos valores, como vão solidificando, vão ganhando consistência, e justamente por essa relação com a igreja, com as suas escolhas de vida, com a forma como você se doa, né? Então o relacionamento vai ganhando consistência. Agora, vamos falar de. Eu não sei se, padre, não sei se eu posso falar disso, mas depois tu me dá uma penitência braba aqui. Aquele menino de 13 anos, ele não era um mochileiro, né? É, Ou era? é, Gostava de fugir pra cachoeira, de. Então, quando eu completei 18 anos no seminário, eu sempre fui muito obediente, assim, sabe, no seminário, enfim. Mas quando eu completei 18 anos no seminário, porque daí, de alguma forma, a autoridade da educação passa para a igreja, né? Então, a partir Uhum, dos 13 anos, a igreja, por assim dizer, que me educou, né? E quando eu completei 18 anos, eu decidi fazer o meu primeiro mochilão, né? E não era comum isso, né? Então, eu comecei pela América Latina. Inclusive, eu fui estudar no Chile, porque eu queria estudar no Chile, mas eu também queria conhecer o Chile. Poxa vida, mas agora como que eu comecei a estudar no Chile também? Então, desde muito cedo, eu literalmente como mochileiro, sabe? uhum. Completei 18 anos, pude fazer a minha primeira viagem internacional aqui na América Latina, começando por aqui, indo de ônibus. Fui de ônibus? Mas claro, seminarista, 18 anos, que dinheiro que tinha, né? Que possibilidades. Então, eu sempre gostei muito, assim, de viajar, de explorar, até hoje, assim, não paro. É esse o ponto, porque assim, eu quero entrar nesse viés para depois ir para a fase mais adulta. Quantas viagens tu já fez? Já chegasse a contar alguma vez ou não? Viagens ou países? Viagens eu não Pegou e foi. sei. Viagem só para Brasília, tinha época que Ah, era. não, daí, Mas nossa, países, assim, países. países eu acho que tá chegando perto de 30. 30? 30. Pô, que legal. Que É, legal. 30 países. Assim, esse negócio da mochila também é o teu retiro pessoal, né? Porque daí vive rodeado de gente. Aí botou a mochilinha ali, fez a conversão do real pro dólar, ó, vambora. Hoje em dia tem mais condições e até intelectual, porque deve estar falando inglês muito bem. Né? Quantas línguas tu fala, Padre? Eu enrolo umas 4. Inglês, É, espanhol, eu estudei no Chile, então espanhol, italiano e francês. francês. Legal. Não, a Ásia não te apeteceu ainda. Já fui para Já? alguns países da Ásia, assim. Mas não quis arranhar o mandarim. Eu comecei a aprender o japonês. Japonês? Eu aprendi, estudei um tempo japonês e depois eu acabei desistindo, mas daí eu estudei também a gente estuda na graduação o latim, o hebraico e o grego. Uhum. Mas aí eu estudei sozinho o grego antigo. Então ainda eu consigo ler em grego, o grego antigo, o grego do chamado o grego da época do helenismo, né? Então eu consigo ler assim, mas não consigo falar, mas eu entendo. A tua primeira viagem foi para o Chile, Não, a não primeira viagem que eu fiz foi para o Uruguai. Uruguai? Só que tem as fotos até hoje, assim, Que tem 18 legal, anos. que legal. Uruguai, Argentina, daí fui subindo, assim, a América Latina, né? Que era o mais próximo, mais fácil, assim, para mim. Daí depois, mais tarde, fui estudar no Chile. Mas qual é a tua postura, assim? Agora eu vou cutucar mesmo, tá? Como é que é o Padre Eduardo desde as primeiras? Porque eu já fui missionário, então a gente que já trabalhou fazendo missão, etc., tem meio que aquela incomodação de levar Jesus até para o poste que encontra na rua, né? Como é que era no começo? Como é que foi no meio? Como é que é hoje a tua postura nessas viagens? Tu tens aquela inquietação de evangelizar, de fazer amizade? Hoje é um retiro mais quieto. Tu vai para apreciar uma obra de arte, para fazer o teu momento de reconexão. Como é que é a tua postura nessas viagens assim? Então, eu entendo que eu sou padre, independentemente do país que eu esteja, né? Eu não deixo de ser padre porque eu estou de férias. Não Uhum. tiro férias do sacerdócio, né? Mas quando eu vou nesses países, eu vou como turista. Então, eu não me preocupo no sentido de lá fazer uma missão ostensiva de evangelização. Não. Uhum, Então, eu vou no lugar que todo mundo vai, assim, vou ao restaurante, vou ao bar, como vou aqui também, né? aham, Então, aqui também vou ao restaurante, bar, não é pecado, não é aham. sempre com moderação, da mesma forma, aplico esses princípios lá.
Então, como todo mundo vai, vou nos pontos turísticos clássicos, eu gosto muito de museu, de teatro e, né, e aí fico andando muito, em média, por dia dessas viagens, 17 quilômetros por dia. Dá preguiça de ir até a padaria da esquina a pé aqui, né? Mas essas viagens a Aham. gente cria coragem. Então ando bastante, gosto muito mesmo. Mas eu vou, claro, como padre. Eu sempre participo das missas, então levo a minha carteirinha, a gente tem carteirinha para nos outros países a gente poder acessar as igrejas, né? E poder celebrar, então, a missa normal, Uhum. mas como turista mesmo, Mas sempre que tu vai numa missa, tu vai como padre, então? como padre. Não Sim. tem, tipo assim: "Ah, hoje eu vou como fiel, vou ficar aqui". É um meio que uma obrigação, como é que Já funciona? já participei, claro, né, dependendo às vezes do país é um pouco mais difícil, né, mas normalmente eu participo. Deles nos oferecem os paramentos, eu normalmente não levo, então eles nos oferecem. Uhum. E alguns países, dependendo da língua, você preside a missa, né, ou você participa com o padre lá que está celebrando, você fica ao ladinho dele participando e conversa um pouco com o padre, assim, mas é tranquilo, é comum. Assim como nessa época aqui de veraneio, Uhum. nós acolhemos padres da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que vêm para cá e fazem o mesmo, eles trazem a identificação e a gente permite. Aqui normalmente eles não presidem, mas eles concelebram conosco. E eu faço o mesmo quando vou para esses países. Legal. Já teve alguma vez, assim, que tu estava nesse mochilão, que tu lembra de alguma experiência espiritual, sobrenatural? Tem várias, assim, uma que me marcou muito, eu estava em Lourdes com um casal de amigos, e Lourdes é França, né, e fica nos Pirineus, é uma cadeia de montanhas, a Espanha, a França, e era março e não era comum neve, mas tinha nevado muito, estava muito frio, e nós chegamos em Lourdes por volta das 9 da noite. Então não tinha ninguém na rua, fecha tudo muito cedo, e o nosso hotel era literalmente em frente à entrada do principal pórtico da esplanada do Santuário de Lourdes. E desse casal disse assim para mim: nós chegamos no hotel, só tinha sopa de ervilha para comer, né? Então a gente tomou a sopa de ervilha, estava muito frio, menos esquentou, não era boa, mas esquentou. E depois eles disseram: padre, vamos até o santuário. Eu disse: poxa, gente, tá frio, tem muita neve na rua e tal. Uhum. E não tinha mais ninguém. E às 10 horas fechava o portão de acesso à esplanada de Lourdes. E não sei se já ouviu falar, muitas pessoas que vão em Lourdes falam de uma experiência muito forte de encontro com Deus, né, em Lourdes. E eu sou padre, mas eu sou muito racional, né? Tenho fé, mas sou muito racional, assim. Acho que a filosofia, a psicologia, enfim, me ajudaram também nisso, além da minha estrutura humana, que é muito racional. E daí, à medida que nós entramos, e eu fui, né, botamos a roupa para o frio, e quando nós entramos no santuário, na esplanada do santuário, eu fui impactado, assim, sabe? Impactado. Eu sou muito racional, extremamente racional. Eu sei, é estranho um padre dizer, mas eu sou muito racional. Uhum. E fui profundamente impactado, assim, por uma experiência de um transbordar, sabe? De uma experiência de felicidade, de contentamento. E daí eu comecei a chorar, sabe? É, as lágrimas começaram. E eu estava com um capuz, assim, porque era muito frio. Aham. E daí eu tentando disfarçar, assim, para que eles não vissem que eu estava chorando. E a gente foi em silêncio. E eu não sabia direito por que eu estava chorando. E quando eu olhei para o lado, Ele também eles estava. também estavam chorando. Mas todo mundo com as suas lágrimas quieto, assim. Aham. Então eu me lembro muito dessa experiência, assim, que foi impactante. E Lourdes é impactante, sabe? Quem Uhum. foi, está acompanhando aí, sabe, né? Que já foi a Lourdes. É uma experiência muito forte de encontro com Deus. Eu me lembro muito dessa experiência, assim. Claro, em Israel já fui algumas vezes, né? Tem lugares muito fortes, por exemplo, a Belém, onde Jesus nasceu, Santo Sepulcro, também o Mar da Galileia, é fantástico, a gente faz uma experiência, pega um barco, vai no Mar da Galileia e tantas experiências lá com Jesus no Mar da Galileia, e a gente faz um momento de silêncio, de oração, é impactante, assim, né? Então tem Uhum. muitas experiências. Mas eu não viajo só para turismo religioso, né? Mas falo desses, assim, que são mais impactantes. Que legal. É lá em Lourdes que tem uma cachoeira que não afunda? Não, Lourdes tem uma fonte, É a fonte, é né? uma fonte, e essa fonte, ela é blindada, então as pessoas não conseguem chegar diretamente, porque é uma pequena fonte. Uhum. E foi lá que Nossa Senhora apareceu e, né, tem a tradição de trazer a água de Lourdes, né, considerada milagrosa. E muitas pessoas, elas são curadas até hoje lá. Inclusive tem um comitê internacional de médicos, e boa parte são médicos também ateus, né, para investigar esses casos, porque é impressionante. As pessoas vão Uhum. lá, casos de pessoas paraplégicas, e daí é uma vez por ano, algo assim, que as pessoas
no dia, eu acho, passam por esta água e muitas pessoas recuperam os movimentos, sabe. E isso atestado pela medicina. Não estou falando aqui de um show, né, de Uhum, impressionismo, que os brasileiros estão acostumados, né, mas estou falando de algo que médicos ateus não conseguem explicar. uhum. Então é fan Lu Lourdes é fantástico, assim como Fátima, esses lugares são muito bonitos, impressionantes. A Bernadette tá com o corpo lá ou não? Ela está num convento em que ela faleceu, que não é em Lourdes. E tá incorrupto ainda. Está incorrupto. É. O falou ali de ser racional, etcétera. Isso para um padre racional é impactante, né. Porque se tu é uma pessoa emocionada, qualquer música, que toca já começa a dar arrepio, esquenta o coração, lágrima cai, etcétera. Quais foram os episódios, que mais te fizeram ter essa experiência, não vou dizer de choro, mas de plenitude, de consolação, de "Pô, tem um Deus que me ama, Uhum. tem algo maior do que eu aqui", além desse de Lourdes, teve mais algum? Tem, Maqui, toda missa, se você participa com o coração, você não tem dúvida, Uhum, se você tem consciência do que é a missa, se você como católico rompe a ideia de que é repetição e é a mesma coisa e é chata, e você procura entender aquilo que você celebra, toda missa é isto, toda missa é essa experiência. Depois, eu rezo muito de forma silenciosa, sabe? Estar diante do Senhor, diante do sacrário, meditar a palavra. É, é momentos muito fortes de que Ele está aqui, Ele está confirmando. Você sente arder o coração, sabe? Até porque, Mike, veja só, eu sou a pessoa mais suspeita em dizer isto, mas eu sou uma pessoa normal, sabe? uhum. E eu entreguei a mim, eu não tenho outra vida. Eu estou com 38, em 39 anos, eu não vou ter 38, 37 anos de novo. Então, eu apostei a minha vida no sacerdócio. Eu não tenho outra para recuperar, é esta. Para eu apostar a minha vida, eu tive que sentir Deus. Eu tive que ter convicções claras, evidentes para mim. Porque é a minha vida, eu não estou brincando com nada que eu posso repor. Foi a minha juventude, já foi minha juventude, a minha adolescência, e eu entreguei tudo. Então eu tive que sentir Deus, eu tenho que sentir Deus. Porque não apenas no momento dar o passo e dar sim, mas para sustentar toda a missão. Então, sim, eu sinto Deus. Eu tenho certeza de que Ele sustenta a minha vida, de que Ele me chamou ao sacerdócio, de que Ele está comigo todos os dias, de que é Ele que faz arder o meu coração, assim como tu tiveste que te apaixonar e amar a Rayane e se casar com ela, eu tive que amar a igreja e a amo e sentir Deus dentro de mim, porque é o meu matrimônio. E não foi para um mês, né, é para uma vida toda. E então, sim, eu sinto muito Deus. Confesso que, de uma forma muito discreta, né, a minha espiritualidade ela é muito muito silenciosa, e é assim que eu sinto Deus. E sinto de verdade, Deus me ampara, Deus me sustenta, Deus faz arder o meu coração, e há momentos eu não tenho nenhuma dúvida, foi Ele, sabe, foi Ele. É isso. Tem muita gente que vive uma jornada de relacionamento com Deus muito polarizada, ou emocional, apenas emocional, então às vezes negligencia e rejeita, a própria literatura cristã, vamos dizer assim, católica sobretudo, e tem muita gente que é pura razão, teve uma jornada teologal, teve uma jornada filosófica, e aí meio que esfria o relacionamento. Na tua opinião, padre, como é que funciona essa cadência? Como é que funciona para um cara que é racional, ele se permitir sentir Deus na essência e não achar que é frescura ou sensacionalismo ou até mesmo, uma imaturidade religiosa dele? E como é que um cara que é o oposto disso, que ele é só emoção, é aquele paixão eterna e quando acaba a paixão, acaba tudo, como é que ele faz para entrar numa jornada, não sei se é intelectual ou racional, eu queria a tua visão sobre isso, porque talvez muita gente vai ouvir e vai entender qual jornada que tem que trilhar, Hum. do racional para o sentimento e do que só sente para a razão também. Os extremos são sempre perigosos, né, inclusive na espiritualidade.
Então começamos pelo racional. É ruim ser racional? Não, eu sou muito racional, né. Quando eu estudei filosofia, na graduação, filosofia, meu Deus, eu mergulhei nos clássicos da filosofia, sabe. Inclusive a minha linha de pesquisa foi o ateísmo. Eu me aprofundei em Nietzsche, né. Nossa. Li todos os livros do Nietzsche, Feuerbach, Marx, Engels, depois mais tarde Sartre, esse povo todo, né. Isso me ajudou profundamente nas minhas convicções. Por quê, Mike? Eh, a pessoa racional, se ela busca a verdade e sem preconceitos, ela chega a Encontra, né? Deus, Encontra. sabe. O problema está na razão? Não. A razão é a primeira etapa, sabe. Só que tem que lembrar que a razão não dá conta de tudo. O único conhecimento não é o científico. E aqui quem, né, entende filosofia não é o nós temos um conceito moderno de ciência que é um conceito neopositivista, né, mas é um conceito moderno. E hoje as academias, as universidades, centros de pesquisa, classificam como o único conhecimento possível e verificar, porque é verificável, mas não é o único. Então, a pessoa racional, se ela busca a verdade e se abre à verdade de forma despretensiosa, ela chega a Deus. Depois, o problema da pessoa excessivamente emocional é entender de que mesmo entender, não necessariamente entender, mas ver a religião como um psicodélico, sabe? Isso é terrível, né? A religião como uma, uma bengala emocional ou qualquer coisa assim, porque há momentos em que você não vai sentir nada, né? Há momentos em que as respostas não serão evidentes e depois há muita projeção das fragilidades humanas no mundo religioso, Uhum. sabe? Então, uma espiritualidade de emoção, de arrepio, de choro. Inclusive, ontem, no meu podcast, né, eu falava sobre isto, né? A espiritualidade que está baseada no show das emoções. É claro, eu tenho formação em psicologia, se eu quiser usar os instrumentos da música, da voz, né? Você aprende a modular a sua voz, o cenário, tudo isso. Luz, né? Você, desculpa a expressão, você pode falar merda, né? Uhum. Um padre falando isso, né? Uhum. Merda, você faz a pessoa chorar, Uhum. sabe? Mas não é isso, sabe? Isso é humano, é um mover humano. A fé provoca emoções? Provoca. Provoca choro? Provoca. Mas você tem que ver de onde vem isto, quem motiva isto. Então, a expressão da emoção na fé, ela faz parte, mas é preciso aí tomar cuidado. Então, o risco da pessoa muito, muito sensível é entender que tudo é Deus, tudo. Não, calma aí, né? Vamos colocar filtros, até para não depor contra a experiência religiosa, né? É que quem é muito fã, uma hora vira hater, né? Então, se tu tá apaixonado, Exatamente. tá apaixonado, na primeira decepção, a paixão vira ódio. Aquele sentimento desenfreado de é, 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 tudo é o sentir, tudo é o sentir, só que na hora que eu não sentir, eu vou sentir daí, raiva, né? Exato, exato. Ô padre, e me diz uma coisa, é, posso dar uma avacalhada, não? Pode, Tá, depois então eles não. cortam. Não, não vai ter corte, que corte, não tem nada de corte. Tem um cara que, assim, ele andou falando uma coisa muito inteligente da parte dele, que é assim, se Deus te permite sonhar, se Deus te deu o gostinho na boca de que aquilo é teu, é que aquilo pode ser teu. E tu falou na homilia, assim, de forma muito contida, até te conhecendo há uns Você 15 pescou. e eu tava lá, assim, parado, ouvindo a tua homilia, eu pensei: "Vai, padre, vai, te empolga mais um pouquinho, cara", mas aí deu uma Não, não. não dá, né. Assim, tu é um cara colérico que tem um aporte fleumático, Não né. sei o que você está dizendo. Não, eu afirmo isso, eu assino aqui, isso aí, assim, ó, disso eu entendo, do resto eu não sei. Eh, como é que tu faz pra segurar, na hora da porque na homilia tem todo aquele negócio da edificação. Se é fora, beleza, se é fora a gente pode dar uma como é que tu faz pra te segurar quando tu vê tanta besteira sendo falada? E queira ou não queira, se a gente for olhar a política, se a gente for olhar campanhas de publicidade, tem muito aquela comunicação com a massa, né? Uhum, uhum. Que ela tem que ser realmente efetiva, que ela tem que ser realmente muito simples e falando aquilo que a massa quer ouvir, que é para convencer. E a gente sabe que edificar, às vezes, dói a fala. A fala ela é amarga, não é necessariamente
aquela doçura, né. Como é que tu faz pra segurar esse teu temperamento? E eu quero saber como é que tu faz, não como é que o Espírito Santo faz. Como é que ele faz eu já sei, eu quero saber a tua tática. Na hora que tu tá ali precisando, evangelizar, como é que tu faz pra te segurar quando tu escuta uma besteira dessa e precisa reprogramar aquilo ali na cabeça Uhum. dos fiéis, senão daqui a pouco vai estar todo mundo pensando assim, ó: "Ah, eu acordei com um gostinho na boca de que eu vou pra Noruega, então eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e o que eu não tenho e se eu a" que é o tal do neoprotestantismo de prosperidade, né, que tudo que eu acredito que eu posso ter, eu vou ter porque é sonho de Deus. Como é que tu faz assim contigo, tu e tu? Não quero saber o Espírito Santo, quero saber tu. Como é que tu faz pra te segurar e não explodir? Porque eu também sou colérico, só que o meu problema é que eu sou colérico sanguíneo, então não tem nada que me segure. Tu ainda tem ali o freinho do fleumático, né. Como é que tu faz, cara? Então, aqui eu já estou assinando o meu O meu atestado. o meu atestado, né, mas, eh, eu tive que trabalhar isso em mim, sabe. Então, eu lembro sempre de uma expressãozinha que para cada um ressoa de forma diferente. Bom senso, ei, bom senso, Uhum, equilíbrio, calma, né, não. Então, talvez o superego, usando o Freud, né, uhum. que fique aqui, segurando, mas, e depois eu sofro, sabe, quando o superego não trabalhou legal, né, Quando martela, né. eu sofro depois. Então eu lembro, não depois, também eu tenho que lembrar que aquilo que eu falo impacta muito as pessoas, né. Hoje com o podcast, né, que eu tenho, milhares de pessoas todos os dias são impactadas, então a responsabilidade daquilo que você fala é muito grande, né. Então, ressoa na vida das pessoas. Eu falava na semana passada do jejum, por exemplo. Nossa, teve gente que ficou 2 dias sem comer, depois disse: "Gente, mas não é isso", né. Então, eu tomo muito cuidado hoje com aquilo que eu falo. Às vezes, você quer ser mais enérgico, mas o cuidado com a vida do outro, né. Então, é exigente, não é fácil, né. E depois algo que eu também tive que e agora abrindo meu coração, eu era muito irônico, muito sarcasmo, assim, sabe, no meu dia a dia. Isso, até nos meus primeiros anos de padre, eu devo confessar, assim. Até que eu ouvi um padre, não falou para mim, em outro contexto, e a ironia era o precioso elixir do diabo, né, eu disse: "Meu Deus do céu". E depois comecei a perceber que a ironia dos outros também me incomodava muito. Eu disse: "Putz", né, eu devo ter incomodado muita gente já com a minha ironia, né. Uhum. Então hoje eu, sabe, me seguro e praticamente confesso, praticamente, assim, não uso mais de ironia já há alguns anos. Mas é fruto de um esforço, sabe, assim, é um trabalho. E me incomoda a ironia dos outros, mas eu não devolvo com ironia, né. Não sempre, às vezes dá uma escapadinha, né. Às vezes a gente é Né, humano. é o o problema é que às vezes dá prazer, não é? A ironia dá prazer, né. Dá Porque ou sim, ela é você tá engraçada, pilhando o né, outro, né. ou ela é engraçada, ou ela constrange, ou ela Exato. incendeia o cara. É. É um elixir do diabo. É. Ô padre, assim, dentro do que tu estudou na tua comunicação, retórica, dialética, mimética da modulação da tua comunicação, teve algum santo, algum padre, algum papa que tu te inspirou, ou tu construiu o teu jeito de se comunicar do zero? Por que que eu pergunto isso? Porque assim, sem puxa-saquismo aqui, a tua homilia é a que eu mais gosto, e eu sou um católico praticante, então eu já fui em um monte de missa, um monte de estado, um monte de cidade, e a gente às vezes tem vamos dizer assim, esse negócio do sommelier de padre, né, tipo: "Não, aquilo ali eu gostei, aquilo ali, olha, sucesso total, vou vir". E eu gosto muito da tua homilia. Teve, alguém que tu te inspirou na tua comunicação? Porque hoje é duro fazer uma homilia na catedral, porque não é um público, tão sem critério. Tem doutor, tem juiz, tem pós-doutorado, tem uma plateia difícil, vamos Sim, dizer sim, assim. academicamente bem formada, sim. Sim, sim, Uhum. e ainda mais tu forma eles, né, porque tem as quintas-feiras que tem a formação e tal. Em quem que tu inspirou a tua comunicação? Teve alguém que tu modelou? Teve algum método que tu utilizou? Isso é curiosidade minha mesmo. Uhum. Então, eu quando eu vim para o seminário, eu era extremamente tímido, muito tímido. Para eu dizer meu nome em público me dava diarreia. Muito tímido, muito tímido. Tanto é que pessoas da minha família, quando eu entrei no seminário,
diziam: "Mas nunca vai ser padre? É um matuto da roça, né, não". Então eu tive que fazer um trabalho meu mesmo, assim, com eu e os meus botões para poder superar a timidez, o medo de falar em público. E algumas pessoas, assim, me ajudaram muito, assim. Quando eu era adolescente, quando eu estava no seminário, eu lembro do Hilário, nosso bispo, então ele falava com muita clareza, sabe, eh, beleza na fala dele. Até hoje eu admiro o Dom Hilário muito nesse aspecto, assim. Depois outra pessoa que eu convivi quando eu era adolescente foi o Padre Sérgio Jeremias. O Padre Sérgio fala muito bem, né, e eu acho que o Padre Sérgio tem uma comunicação espetacular. Então foram pessoas que eu convivi e que o Padre Sérgio foi meu formador, né, no seminário. E o Dom Hilário também morou no seminário quando eu era adolescente. Então, pessoas que me inspiraram. E depois eu tive que, coisas que talvez eu acho que ninguém nunca falei isso para ninguém, mas eu fiz, por exemplo, oficina de teatro no SESI, sabe, porque eu tinha muita dificuldade. Eu aprendi a fazer teatros de fantoche, sabe, porque era uma dificuldade minha. Eu ia pegava uma sala e lia, gibi em voz alta, sabe, para poder aprender a soltar a voz, a me comunicar. Então teve algumas pessoas que me inspiraram, mas também muito esforço, sabe, para superar um limite meu. Depois no seminário eu não sei cantar nada, Mike, né, nada, 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 é um terror, assim. E teve uma época que eu sofria muito por eu quando eu era adolescente, sabe aquela coisa do reconhecimento? Uhum. Então os meus colegas tocavam diversos instrumentos, nós temos aula de música no seminário, eu aprendi a tocar, né, mas eu não sabia cantar. E e aquilo me doía muito, porque quando nós íamos fazer ações de evangelização nas paróquias, eu que não sabia tocar nada, eu era o que carregava o aparelho de som, o violão, os Era cabos, staff. eu era o staff, Aham. né. Disse: "Puts, né, será que eu não sirvo para nada?", Uhum. né. Então eu entendi que ok, se eu não sei cantar, então eu preciso desenvolver a capacidade de me comunicar. E algo que eu sempre prezo é ter raciocínio lógico, sabe. Eu fico pensando como que as pessoas vão o que que eu preciso como que eu preciso organizar o meu pensamento para que as pessoas entendam a palavra, por exemplo, aquilo que Deus está comunicando para elas. E eu procuro ter uma linha de raciocínio sempre muito, muito clara para as pessoas, né. E e daí eu acho que de fato, eu acho que o corpo é muito expressivo, as mãos, eu olho, ando e é o meu jeito, sabe. Se você eu tô aqui toda hora me mexendo, então, Aham. se você amarrar minhas mãos, pernas aqui, eu tenho muita dificuldade de me comunicar. Se amarrar, fica mudo. Eu quase mudo, é. Então, eu acredito que isso ajude também muito na comunicação e algo que é meu, acho que tenho facilidade, não tenho dificuldade de me comunicar, e eu ainda sou tímido, sabe. Mas para falar em público eu não tenho timidez, não me sinto constrangido, não sinto dificuldades, é muito pacífico, assim. Uhum. E um desabafo aqui agora, há uns 2 anos atrás, o padre Eduardo botou um desafio na minha mão de a gente voltar a fazer a transmissão das missas. O que ele não tinha avisado para nós é que o padre mais difícil de fazer a transmissão da homilia seria ele. Então, assim, ó, a gente arrumou o computador, arrumou fiação, o Levi, o Mário, pessoas sensacionais que foram as pessoas que encabeçaram o negócio junto. E aí a gente pegou a câmera da cripta e botou para fazer tudo bonitinho. E aí começamos a fazer as primeiras missas. Sabe qual foi a dificuldade? A missa inteira era perfeita. Só que na hora que o padre Eduardo ia fazer a homilia, nós tinha que estar catando o homem na câmera. E aí tem como é que é o nome? O manche ali, Mancha. né? O Aham. aparelhinho. A gente desistiu. Então o que que a gente fez? A gente botou 3 câmeras fixadas no altar, e aí Os tinha uma. presets. Tinha aqui, ó, o padre tá aqui, o padre vai estar aqui, o padre vai estar aqui. E mesmo assim ele deu trabalho ainda, porque o homem era um ninja, assim, ó. Tinha hora que ele sumia. A gente tava fazendo a transmissão, cadê o padre Eduardo? Mas É. essa dinâmica da tua comunicação foi desenvolvida, então? Foi desenvolvida. Sim, depois eu dei aula, né, durante algum tempo, assim, quem dá aula precisa se comunicar bem, né, assim, eu acho que deveria, né, ao menos. Então, o ter dado aula para mim durante alguns anos me ajudou também a me preparar como padre, uma comunicação mais facilitada. E assim, o padre que ele é padre de verdade, ele não tem só o momento da homilia, né, ele tem que saber pedir o dízimo, ele tem que saber Isso eu tenho que melhorar. tem? Ele tem que saber negociar, muitas Sim, vezes, com as sim. lideranças, porque, tem gente que pensa que a vida do padre é só a missa, né. É. Só que na verdade, se for botar em percentual, é um percentual baixo, o tempo de Uhum. missa, né.
tem toda a atividade de gestão, de evangelização, etc. E isso requer um esforço muito grande de habilidade humana, né? De aptidão, porque eu Sim, tenho que estar negociando, eu tenho que estar, às vezes, engolindo sapo, eu tenho que estar respirando fundo, porque um padre, quando ele assume uma comunidade, ele tem que ser um empresário, ele tem que ser empresário, sim. ele tem que saber pedir dinheiro, ele tem que saber fazer. Questão de gestão mesmo, né? Gestão. Você tem gestão patrimonial, né? Você tem gestão de pessoas, de recursos, e nós trabalhamos com tudo muito ali, né? As pessoas, a igreja é rica, talvez um tempo tenha sido rica, mas hoje é ali contadinho, tu sabes, a gente fez prestação de contas, né? A gente Uhum, fez no uhum, vermelho muitos meses e tem que cortar de lá, tem que cortar de cá. Então, administrar tudo isto é exigente e, e, e é o velho drama nosso, né? Quando nós escolhemos e decidimos ser padres, você pensa na evangelização, nisso, aquilo. Quando você assume como pároco, e a primeira paróquia que eu fui pároco foi a catedral agora, né? De repente, colocado no seu colo um monte de funcionários, problemas administrativos, recursos e assim vai. E diz, meu Deus, mas eu não fui preparado, eu uhum. não estudei esse negócio aqui, não é? Então, você lida com questões como todo mundo lida, e o padre sim é uma pequena ou média empresa, dependendo da paróquia, né? E aí a sua responsabilidade com tudo aquilo que a comunidade já construiu até ali, porque as estruturas estão para evangelizar, né? Para facilitar o anúncio da palavra. E lidar com tudo isso, nem sempre nós estamos preparados. Inclusive, é uma das lacunas que eu sempre fiz crítica, uma das lacunas na formação dos padres. Então, eles saem do seminário, depois de 12 anos de formação, mas com pouquíssima formação em administração. Então, eu tive que correr atrás, fui estudar gestão, né, porque era uma lacuna que eu tinha. Então, é um dos limites nossos, assim, no dia a dia. Mas hoje, o que eu faço? Eu tenho uma mega equipe ali que me ajuda a administrar, a pensar. Então, agora a catedral que está nesse momento, né, vivendo, nós temos equipe de festeiros, são todos empresários, né, empresários com grandes empresas aqui na cidade, então eu me cerco dessas pessoas. Uhum. Porque se vem sei lá, um profissional para a parte elétrica. E eu vou negociar com ele, ele sabe que eu sou padre, que eu não entendo. Passa a perna. Não vou dizer que passa a perna, né? É por aí. É por aí. Mas se eu estou junto com um engenheiro, com, sabe, alguém assim, a conversa é outra, o orçamento é outro, né? Sim. Então, nós temos esse cuidado todo, e aí vem. Porque administrar bem, Mike, não é fazer tudo. É saber se cercar das pessoas certas. É porque você não tem que fazer tudo. Então, no meu dia a dia, eu uso muito essa estratégia, porque daí vem a gestão de pessoas, a gestão de talentos, de habilidades, e você tem que trazer essas pessoas todas para a comunidade, para servir, né, o evangelho, enfim. Eu me lembro uma vez que o Padre Jean foi jantar lá em casa. Beijo, Padre Jean. E ele chegou me contando até com um certo, não vou dizer desespero, mas ele tava olho arregalado, ele assim, Mike do céu. O Padre Eduardo chegou com os livros para mim, na hora eu pensei, né, alguma literatura de um santo, uma coisa, que nada, rapaz, era gestão de projeto. Falei, para o que que eu vou estudar? Ele, não, tem que estudar isso daqui, porque, e realmente é, né, tu ainda teve essa sensibilidade de falar aqui, ó, pega, toma, lê isso daqui, porque não é só lendo o clássico de santo que tu vai saber tocar Uhum. uma, não sei se o senhor já ouviu falar do Henrique Shaw, que é um que está sendo beatificado, canonizado. Ele era um grande empresário e ele traz. Argentino? Isso, Argentino. isso, isso. Mas quantos santos que foram realmente grandes empresários, né? Uhum. Ou beatos, ou referência, ou padres, ou papas que realmente foram grandes empresários? É pouco, é pouco. Sim, Então, a referência literária não tem que ler gestão de projetos, tem que ler gestão de pessoas que. exato. E nós entendemos que a igreja não existe para ganhar dinheiro, mas ela precisa de dinheiro para manter tudo, a catequese, por exemplo. Nós temos quase 700 catequizandos, tá? Como que eu vou manter isso? Uhum, Né? Quantos serviços que nós temos ali? O serviço aos pobres, por exemplo, às famílias, né, que passam por dificuldades. É um trabalho enorme. Precisa do quê? De dinheiro? Não é só boa vontade. E você precisa fazer, então, a gestão de recursos, você precisa levantar recursos. Agora, para a catedral, para voltar para a catedral, né, nós vamos ter que levantar em torno de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, tá? Como que eu vou fazer isso? Né? E temos que levar condição para voltar para a catedral. uhum. Né? Nós não temos esse recurso. Então aí vem toda a habilidade de ser gestor. Então não é apenas
a comunicação, o evangelho, a habilidade intelectual, mas comporta na nossa missão e quase que uma exigência a capacidade de administrar, né? Você se torna um gestor, um gerente, né? Até ontem eu brinquei, a gente estava ali vendo algumas estruturas em relação à obra, daí um prestador de serviço veio, ele estava ali conosco fazendo alguns orçamentos, e ele disse assim, padre, não deve ser fácil aqui administrar. Ele disse, não, não é fácil. Tem dia que eu digo, Jesus, desce, porque a obra é tua, eu sou só o gerente aqui, então não tá fácil. Vem cuidar da tua obra, né? Aham. Porque tem as suas exigências, sim, as contas não fecham e você tem preocupações, né? Mas o povo também nos ajuda e é comprometido. Com Jesus também era assim. Mas hoje, graças a Deus, estás bem assessorado, né? A equipe de festeiros é Sim, temos uma ponta equipe firme. boa ali, graças a Deus. E assim, a gente muitas vezes simplifica demais as coisas, mas na minha cabeça parece tão simples. 2.000 pessoas, doar R$ 500 cada uma. É, é, Parece loucura, mas assim, beleza, 2.000 pessoas, cada uma doa R$ 500, 500 pessoas, cada uma doa 1.000, 1.000 pessoas, cada uma doa 1.000 e resolve o problema. Só que como que a gente vai estimular isso no coração delas, né? Porque é fácil tu abrir mão de um dinheirinho para uma viagem, é fácil parcelar uma roupa, é fácil tudo. Mas quando é para ajudar a igreja de fato, é uma visão muito estereotipada, né? Eu dou o que dá, eu dou se der, eu dou quanto sobrar, ou até às vezes o QR Code vai fazer um Pix. Que número que eu boto, né? Uhum. É o tamanho da minha generosidade. Ah, não, é o tamanho do dinheiro que eu tenho. Tá, mas às vezes para comprar uma roupa usou o cheque especial. Às vezes para fazer uma coisa que não tem nenhum eixo espiritual, usa o dinheiro que tem e que não tem. Agora, para ajudar aquilo que vai nos levar para o céu é sempre o que sobra. É complicado isso, né, padre? É complicado, mas é algo que eu tenho dificuldade em falar assim, sabe? Uhum, Até porque facilmente a gente é taxado de dinheirista e eu tenho horror a isso, assim, sabe? O que a gente faz ali é tudo com muita transparência, prestação de contas do que entra, do que sai, onde a gente gasta. Também tu sabes, tu participas uhum. ali, né? A gente, inclusive nesse final de semana a gente leu o balancete, né? Fechamos o mês de fevereiro com 6.000 e pouco no positivo, graças a Deus, né? E em janeiro foi 33.000 no vermelho. Eu me lembro. Então, e as pessoas, quando se trata da igreja, é muito difícil, assim, para doar. Por exemplo, vou falar porque isso é uma informação pública, a média, a última vez que nós fizemos isso, ano passado, a cada 100 pais de catequizandos, a média é 12 colaboram com o dízimo. 12. Então, eles levam os filhos para a catequese, né? Nós oferecemos o espaço, a catequese, material, a água, tudo. E daí os filhos estão estudando no São José, no Deon, no Coração Feliz, e a catequese faz parte da formação, né? Mas não contribuem e Uhum. não ajudam com nada, mas querem que agora nós coloquemos, não tem ar-condicionado, querem que nós coloquemos ar-condicionado, exigiram água mineral para os filhos, então a gente dá água mineral, e são pessoas que vêm deixar os seus filhos na sua BMW, na sua Mercedes, no seu Audi importado, né? Mas o dízimo nada, né? E a Uhum. gente, a gente não exige, óbvio, porque o dízimo é gratidão do coração, né? E não se sensibilizam. Então você tem que contornar isso. E contornar com leveza, com alegria, não perder o foco da missão. Ok, não quero ajudar, tudo bem. Eu até brinquei uma vez numa reunião, alguns disseram que ficaram ofendidos. Mas eu disse, aquele momento em que o colérico, assim, não Ele sem salta, né? freios, eu disse, olha, para muitos de vocês aqui, quem mantém a catequese dos filhos de vocês é a diarista que vai na casa de vocês fazer faxina. Ela é fiel no dízimo e ela dá o que ela tem para colaborar aqui e ela que mantém a catequese dos filhos de vocês. É a diarista, ela a que veio do Nordeste, ou a venezuelana, ela é fiel aqui, Ou né? E seja, ela quem tá que fazendo mantém. faxina na casa dele. Exato, mantém, paga, não é feia a expressão, está aí Aham. totalmente correta, né? Mas paga a catequese para o filho dele. Ela aprendeu a ser generosa. É a viúva, né, do evangelho, o óbolo da viúva, né, que deu aquela Uhum. moedinha, as 2 moedinhas, e era tudo que ela tinha. Então, aqui não é quantidade, mas é gratidão, né? Então, eu entendo que a igreja é importante, por isso, não precisa, nós não pedimos valores no sentido de ajude com aquilo que é possível para você, para a Uhum. gente manter a obra, né, manter a estrutura, poder avançar em projetos, e a gente presta contas de tudo, né? Inclusive as pessoas dizem, ah, mas o padre, fica dinheiro para o padre. Inclusive, possivelmente tu não vai fazer essa pergunta para mim, mas eu falo, quantos que o padre ganha por mês? Primeiro, nós não somos assalariados, Uhum. nós não temos vínculo empregatício. Eu tenho 38 anos, eu não tenho carteira de trabalho, Não tem uma CLT. não tenho.
não tenho. Aí faz o quê? Abre Eu um não tenho. CNPJ? Eu tenho porque daí eu tenho outras atividades que não são eclesiais, né? Uhum, Posso fazer, mas hoje o que eu ganho da igreja? A igreja paga, não paga, né? A gente chama de côngrua, porque não é salário. São 3 salários por mês. Desse salário, a diocese já desconta plano de saúde, mas algumas coisas eu ganho 2 salários e meio, mais ou menos, por mês, que é o que todo padre ganha na diocese. uhum. Então eu não vou ganhar mais porque as pessoas estão dando mais dízimo, sabe? E não vem para mim. Eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja. Eu não movimento sozinho o dinheiro da igreja. Não pode, sabe? Eu preciso de tesoureiro, eu preciso justificar tudo para Mitra, sabe? Então, hoje, graças a Deus, nós avançamos muito, até para nossa própria segurança, Transparência, né? transparência Uhum, e idoneidade. Então, eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja. uhum, Só esse dinheiro que eu ganho não sou eu nem que me pago, sabe? É o uhum, pessoal da contabilidade que me paga, que deposita esse valor na minha conta. E justamente isso para as pessoas entenderem que o dinheiro não vai para o padre. É isso que a gente ganha, né? Nenhum padre, inclusive o bispo ganha exatamente esse mesmo valor. o Né? bispo não ganha mais? Não, exatamente, porque a igreja diz que é aquilo que é preciso para que a gente tenha uma vida digna. Então tá bom, dá 2 salários e pouco por mês, é isso que nós Uhum. ganhamos, né? E vivemos com isso, tá tudo certo. E então, em relação a gente procura ser muito transparente justamente para as pessoas entenderem que é para a igreja mesmo, e a gente vive para isso, né? Uhum. Assim, eu como consultor, empresário, eu fico pensando, de novo, é uma coisa muito simples, parece. Cara, faz uma campanha de tráfego pago, coloca um robô, faz alguma coisa para acionar a base lá que tem de cadastro e tentar, com um vídeo, com uma foto, com uma live, alguma coisa para tocar no coração rápido, porque eu sou catequista e eu sou membro da catedral também. Eu fico com aquela dó, né? Poxa, não é porque o espaço que tá é ruim. Imagina, é missa, pode ser no meio da rua que tá perfeito, mas tem toda a questão de poder acolher mais gente, não ficar sacrificando vocês 6 missas por domingo, que para vocês não é um sacrifício, é o que tem que ser feito. Às vezes rezava 10, mas é a questão assim de acelerar esse processo da obra, porque o que acelera a obra é o dinheiro, né? Sim, sim, sim. Se tiver com 1 milhão na conta daqui a um mês, possivelmente até junho já dá para voltar. Tem alguma ação específica direcionada para arrecadar esse dinheiro? Tem alguma estratégia que está sendo feita ou é mais do mesmo? Eu pergunto de coração porque, imagina, te põe no meu lugar, incomoda ver que daqui a pouco poderia ser feito algo diferente, porque imagina, nós temos robô na empresa que Uhum. consegue fazer conversa em massa, etc. Tem campanhas de tráfego pago que dá para fazer mobilizando. E na minha cabeça é uma conta muito rápida. 4.000 pessoas doando Sim. R$ 250. Nós temos sim, nós vamos lançar nesse final de semana, mais para os fiéis, e a partir da semana que vem, identidade visual, slogan, estratégias de divulgação, de sensibilização da comunidade, até porque a catedral, ela, pensemos como equipamento arquitetônico aqui na Uhum, cidade, ela tem uma importância enorme. O papel dela em 74, nos últimos eventos de enchente aqui na cidade, o papel social que ela desempenha todos os dias, né? E, então, a catedral, há quase 200 anos, abraça a cidade. É a instituição mais antiga que temos, anterior à prefeitura, a qualquer outra instituição. Então, vai ser mais ou menos nessa linha. A catedral abraçou a cidade durante esses quase 2 séculos. Agora, chegou a nossa é vez. a nossa vez de abraçar a catedral, né? Uhum, Então, nós já temos o slogan, já temos a identidade visual, está sendo finalizada agora, e vamos lançar uma grande campanha de sensibilização. E daí temos 3 etapas, enfim. Essa equipe, né, que nós falamos anteriormente, está pensando conosco, junto com a equipe da Plantão, lá da Vanessa, né, uhum. que nos assessora, e vamos lançar em breve essa campanha, para sensibilizar a arrecadação. E como pessoa, tens uma meta de prazo pra gente conseguir ou não? Porque isso é legal também, Sim, né? nós queremos retornar, se tudo der certo, né, até final de junho, né, se tudo der certo, mas não com ela pronta. Nós vamos poder entrar e utilizar, mas daí vem toda a parte estética mesmo, iluminação, fiação. Só que nós poderemos utilizar, Uhum, retomar a cripta 100% e a catedral, só que vai estar um pouco desconfigurada, né? Porque nós serão treliças metálicas, né? Treliças de uma parede a outra, algumas toneladas de ferro em cima, e visível. E tudo meio feio assim. Mas paciência, nós vamos retornar assim, e com o tempo, a comunidade vendo, nós acreditamos que assim sensibilizaremos mais as pessoas para nos ajudarem.
O ordinário nem sempre é fácil. Agora, se você tem uma obra de quase R$ 1 milhão, fica um pouco mais exigente para a gente conseguir também levantar esses fundos. Mas acreditamos que a comunidade vai ajudar e vai pegar junto. Uhum. Eu tenho hoje aqui na empresa a gente tem acesso à base em tempo real da Receita Federal, então eu sei exatamente quantas empresas tem em Tubarão ativas, quantas que acabaram de abrir, quantas que têm dívida federal, tudo. A gente tem hoje um banco de dados perfeito. Se botar um pino hoje em cima da catedral e pegar 2 quilômetros num raio, dá mais de 1.000 empresas. Empresas desde pequeno, médio, grande porte, 2 km ao redor, porque Uhum, daí pega o centro, etc. É a conta que fica martelando na cabeça, sabe? É 250, é 500, é a tal da vaquinha, né? A vaquinha online, ela vai subindo a barrinha ali, tu vê, acelera o processo. Acelera, é rápido. Junho é um prazo que dá que 3 meses, né? 3 meses e 18 dias. Mas que Deus abençoe que seja o vamos conseguir quanto em antes. breve, se Deus Quanto quiser. antes. Né? Já passamos por dificuldade maior. Já, com certeza. Eu fico pensando, teve o alerta da Receita Federal hoje, dia 12 de março, de que ia chover 100 a 150 milímetros aqui nessa região. E eu já acompanhei aqueles momentos, etc., da enchente. Eu fico pensando, Deus queira que nunca aconteça, mas se acontece, vão para onde daí? Sim, nós lembramos disso ontem. Né? A Uhum, catedral, ela é o ponto geográfico natural mais elevado dentro da cidade de Tubarão. uhum, Hoje não é o ponto mais elevado por conta dos prédios, mas o ponto geográfico natural mais elevado é a catedral. Né? Então as pessoas naturalmente elas sobem para a catedral e sabem que nós sempre abraçamos, abrimos as portas e oferecemos tudo. Fizemos isso, sempre fizemos isso. Né? uhum. E nesse momento nós não podemos acolher as pessoas dentro, né? E cabem milhares de pessoas dentro da catedral. Então nos preocupa também, né? Porque, como eu disse, é um equipamento que não serve apenas os católicos, serve à cidade. E se confunde com a história da própria cidade, né? Uhum. Eu me lembro na época que deu. Foi que ano, padre? Foi 19, 20? 2022, Foi né, que foi 22, né? aquela mais difícil e acolhemos, nossa, milhares de pessoas ali dentro. Eu me lembro, eu fui lá ajudar na logística, aí eu tava na porta e tal, e tinha gente de tudo quanto era lugar. Sim, Denominação, também nós tudo. acolhemos todos, nós não perguntamos a religião, né, se precisa de ajuda, as portas são abertas, assim como na nossa ação social, boa parte daqueles que nós mensalmente ajudamos não são católicos, Uhum. né, são evangélicos, enfim, outras religiões, mas nós não perguntamos a religião. É a pessoa, né? A fome não tem religião, né? Uhum. Então isso a gente nunca fez e nunca faremos. Acolhemos todos. Né? E a catedral sempre serviu para isso e serve para isso. É um patrimônio dos católicos, mas para servir a todos. Uhum. Deixa eu dar uma mudada aqui agora. Vamos. Tens mais um tempinho? Tenho? Tem? Tá. O mundo de hoje ele tá acelerado, tá frenético. É impossível tu como padre não se acelerar junto, porque é rede social, é informação. Como é que tu faz hoje para desacelerar? Tipo, desliga o celular ou tens alguma tática hoje para porque tu como padre tem que se manter mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, vamos dizer que era para ser alinhado, né? Em estado de normalidade. Como é que tu faz hoje para fugir dessa correria, dessa loucura que tá o mundo? Eu não abro mão da segunda-feira. É mesmo? É, não abro mão. Padre, vão ficar sozinhos, não estarei. Né? Exceto na segunda noite, mas durante o dia, a atividade que for assim, eu não abro mão. Então, eu ou vou para casa dos meus pais, em Maruí, mas minha família também tem um apartamento na praia, em Laguna, então eu acabo indo sempre para um desses dois lugares, né? Ou com os meus pais, ou para esse apartamento. Esse apartamento, se é época de verão, as mulheres estão lá, do contrário, fico sozinho. Deu tempo para dormir mais, né? Para ler, para não fazer Não nada, fazer nada. ficar o couch potato, né? Ficar deitado, Aham. jogado lá no sofá, ou caminhar um pouco, ver filmes. Então, é isso. Eu não abro mão da segunda e entendo que para eu evangelizar bem, eu preciso estar bem, né? Então, a segunda é sagrada para mim. Teve uma vez, não sei nem se eu podia falar isso, que tu me contou que uma das profissões que mais tem caso de depressão no Brasil é padre, né? Burnout. Burnout, né? Aham, aham. É isso que tu faz, esse é o segredo para não... Porque, cara, assim, se fosse para falar toda a tua jornada, tem gente que vai achar que é mentira, né? Tanta coisa que fazia, e Brasília, e aqui, etc. O que te salvou do burnout foi a segunda-feira, então. Sim, sim. Eu teve uma época quando eu trabalhava em Brasília e aqui eu estive à beira do burnout, assim, à beira do burnout.
Daí, por ter formação em psicologia, eu mesmo percebi e havia a possibilidade, eu trabalhei 9 anos em Brasília, a possibilidade de renovar por mais 4. E eu disse: "Se eu renovar por mais 4, eu vou chegar ao burnout", É assim, bater né. pino. Então é a capacidade de você dizer para si mesmo que você tem limites, que você não vai salvar o mundo, que você é substituível, e você tem que dizer não para muitas coisas, né. E depois, assim como Jesus se retirava para ficar só, né, inclusive tem uma passagem bíblica que as pessoas foram todas atrás dele, querendo que ele fizesse milagres, resolvesse o problema delas, ele fugiu delas. Ele foi para um lugar e ficou sozinho, não quis atender ninguém. Então eu me inspiro em Jesus, a quem eu sigo, e me dou esse direito hoje, sabe. Então, e também não sofro mais por não conseguir atender todo mundo, né. Aqui, vou te mostrar algo no meu celular aqui. Hum. Pode ler quantas mensagens aqui que eu tenho para responder. Não, Posso. não, ali tá aqui embaixo, ali. Aqui? É, Jesus amado. Posso falar o número? pode. 851. Mensagens para eu responder. Eu sei que não para de chegar aqui, fica funcionando direto. Eu Aham. não consigo responder. Isso aqui pelo Instagram, por exemplo, que as pessoas chamam, né, não consigo. E antes eu sofria muito. E as pessoas: "Poxa, padre, mas ao menos dá um ok, ou diga", mas nem isso eu consigo. Mas eu não sofro mais, assim. Eu Uhum. eu faço e atendo as pessoas que eu consigo, né. E isso nos dá uma liberdade interior também para entender de que muitas pessoas você não consegue alcançar, você não consegue corresponder, e tá tudo certo, né. Eu sei que é estranho: "Poxa, padre, mas não dá, humanamente não dá. Eu tenho Uhum. 24 horas como todo mundo", né. Então a gente gostaria de atender todo mundo, receber todo mundo, sentar com todo mundo. Antes de vir pra cá, eu estava com minha secretária, ela veio com a lista do dia, né. Todo dia a gente tem a parte administrativa, a parte pastoral. Ela veio, teve um atendimento que foi marcado para final de maio, né. Uma pessoa que quer um atendimento, Uhum. disse: "Não, mas sei como você tá". Tá. Daí vimos final de maio, né. E, enfim, É o que dá, né? é o que dá. Mas hoje eu não sofro mais assim, sabe. Uhum. Eu me entrego quando eu estou ali 100%, e Jesus também não conseguiu resolver para todo mundo, eu também não. E assim, para ser um bom padre, tem que ser uma pessoa boa, tem que estar com a saúde mental em dia, né? Sim, O que sim, adianta atender todo mundo e daqui a pouco não atender ninguém? é. E depois tem dia que a gente também não está bem, sabe. Padre também tem mau humor, às vezes tem dia que Aham. acorda meio atravessado, assim, né, e às vezes não tá bem, a cara tá fechada e nós somos humanos. Sim, sim. Aquela frase que tu falou para mim, teve uma vez que eu lembra que eu fui lá que eu estava entrando em parafuso, eu falei: "Padre, preciso de ajuda". Quem muito abraça, pouco aperta. Aham. Isso daí foi uma martelada, assim, cara, quem muito abraça, pouco aperta. E depois daquele dia, eu mudei muita coisa na minha vida. Abri mão de sócio, abri mão de projetos, projetos que dariam uma rentabilidade muito grande. Eu falei: "Cara, quem muito abraça, pouco aperta". Foi 2 coisas, isso que tu me falou e o quanto o padre Jean falou assim, ó: "Se não te dá paz, tira da tua vida". Uhum. Porque o que dá paz é o Espírito Santo, e se está tirando a tua paz, provavelmente não vem de Deus. Ele explicou bem detalhadinho qual era a diferença de, às vezes, passar um perrengue mesmo tendo paz no coração, né? Mas se tirou a paz realmente, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, não vai para frente. E esse fato de cuidar com a saúde mental tem que ser uma preocupação, né? É assim. E é uma dificuldade para todos nós hoje, né, uma exigência. Vamos lá. Eu quero ir para uma rodada aqui, rapidinha, para tentar te distrair, para depois ir pra uma pergunta bem, bem, bem coisa linda. Qual é o teu hobby favorito? Dormir. É É, dormir não, oco? viajar. É mesmo? Não, eu tenho necessidade de dormir pouco, assim, sabe. Eu sono profundo, eu não acordo, cai o mundo, assim, mas eu tenho necessidade de dormir pouco, assim, 5, 6 horas pra mim é o suficiente. Mas eu durmo, assim, acordo naturalmente mas o meu hobby é viajar, eu gosto muito de viajar Gosto mesmo. de viajar. É. Comida preferida? Gosto de pizza, eu gosto de frutos do mar, e o pessoal que viaja comigo ri muito, porque qualquer lugar que chega tem frutos do mar, frutos do mar. Frutos do mar. É a É. preferida. Eu gosto muito de frutos do mar, assim. A, Acho que por ser de Maruí, sei lá, eu gosto muito, assim. a tua descendência é italiana? É italiana. Tem Italiana? italiano, tem espanhol, tem açoriano, tem Tem tudo. tudo. Ah, Essa tá. mistura boa que somos aqui no Brasil, né. Tem algum lugar aqui em Santa Catarina que é um refúgio para ti? Hoje Laguna e Maruí. É? É. É a caverna. É a caverna, exatamente, é É a isso. Serve, caverna. assim, pra descansar mesmo. Maravilha. Teve uma coisa que tu falou
que não é um bom músico, né? Não é um bom cantor. Mas toda missa tu canta, né? Tenta, pelo menos, né? Eu tento sustentar, dar volume. Fazer o preenchimento, Mas o né? risco é que eu desafine o grupo todo, né? Aham. Qual é a música que mais te marca, assim? Porque todo podcast, tu é o DJ, né? Tu vai lá, bota, tal, Sou. tal. Qual é a música que mais te marca hoje? Então, uma música que sempre fala ao meu coração é Uma Missionária. É uma missionária. É, Quem é que canta? aqui no Brasil é mais conhecida na voz de Eliana Ribeiro, mas é uma música cantada em muitos países, né? Tem Uhum. espanhol, francês, inglês. É uma, Senhor, toma minha juventude, leva-me aos homens, onde os homens necessitam da tua palavra. aquela leva-me. Aquela? Exatamente. Nossa, eu não vou nem tentar cantar. Qual é a rotina matinal do Padre Eduardo? Então eu acordo normalmente cedo, todos os dias. O dia que eu acordo mais tarde, normalmente, é o sábado e a segunda-feira. Sábado é um dia relativamente mais tranquilo para nós. E acordo, rezo, tomo café, banho, enfim, né, então, normal, com todo mundo. Depois, em seguida, se eu não tenho missa, eu já desço pro expediente e 8 horas começa o trabalho externo. E trabalho até meio-dia, meio-dia é o nosso almoço. Depois, depende hoje, por exemplo, tem almoço, 1h15 eu já tenho atendimento. E normalmente, gente, não sou exemplo no sentido de talvez ativismo, mas não considero ativismo, mas em geral eu fico trabalhando até perto da meia-noite, todos os dias. É mesmo? Tem dia que é das 5h20 da manhã até meia-noite. É workaholic por paixão. Eu já tentei me analisar se eu sou um workaholic ou não, mas eu acho que não. É? Eu gosto de trabalhar, me faz bem e porque eu sei também relaxar, sabe? Eu acho que o workaholic, ele praticamente não sabe relaxar, não Vive sabe tenso, né? distender. Eu sei, Uhum. sabe? Eu vejo filmes, eu leio, eu não faço nada, eu caminho, eu viajo, sabe? E não me sinto preso ao trabalho, assim. Não fica se culpando, se cobrando, né? Mas quando eu posso trabalhar, eu trabalho. Se é para trabalhar, eu trabalho e entrego totalmente, assim. Uhum. Estilo São José Maria Escrivá falava, né? É, faço todas as coisas diariamente com amor. Tem que trabalhar, vamos trabalhar. Então trabalho e não tenho dificuldade, não tenho preguiça, assim. Quer dizer, às vezes dá uma preguicinha, né? Mas em geral, assim, sem dificuldades não em trabalhar. Vamos lá, assim, ó, uma situação muito engraçada que aconteceu recentemente nas tuas atividades pastorais, que tu lembra e pode falar. Esse ano, já desde quando fui padre, eu atendo o hospital, ajudo no hospital. Aham, Então, a gente atende a emergência, a UTI, enfim, todos os setores do hospital, menos o centro cirúrgico, por uma questão óbvia, né? Então, como que a gente faz? A gente tem um pequeno recipiente, ele tem uma bandeja que a gente leva aquilo que a gente usa, e a gente unge as pessoas com o óleo, né, que é o sacramento da unção dos enfermos. E são pequenos, a pessoa da equipe do Hospital Nacional da Conceição são pequenos algodões, assim, bolinhas de algodão que tem já o óleo, né, santo, e a gente unge a fronte e as mãos da pessoa. E quando a gente vai na UTI, quase todas as pessoas elas estão sedadas, então elas não têm, então você reza ali e elas não sabem o que está acontecendo porque estão sedadas. aham. Em janeiro agora, nunca tinha acontecido isso nesses 10 anos que eu faço serviço. Então, normalmente eu chego, deixo ali ao lado da maca, da cama da pessoa, essa bandeja, e fico com esse potinho, ou então eu pego o algodão e fico assim. Eu uso sempre máscara, é uma escolha que eu fiz, sempre uso máscara, né? Passo por diversos setores, vou me higienizando, e daí eu faço a unção, e depois eu vou rezar, né? Eu rezo, né? E fico lá ao lado da pessoa rezando. E daí uma pessoa, eu fiquei rezando, e quando eu rezo, normalmente eu fecho os olhos, assim. Uhum. É uma oração silenciosa, tá cheio de aparelho, aquele barulho todo de UTI. E eu fico ali, e sempre fico eu usei o algodão e deixo ele na minha mão. Aham, E fico ao lado da pessoa, né? Eu fiquei ali rezando, e de repente, o algodão é bem pequenininho, é levinho, assim, bem pequenininho. aham. De repente, quando eu abro os olhos, a pessoa tinha acordado e ela tinha entendido que eu era enfermeiro e tinha trazido medicamento para ela. Ela pegou o algodão e colocou na Mastigando algodão. os meus dedos, claro, minha mão sempre com álcool ali. Na Aham. hora, eu já enfiei o dedo na boca dela. Ah, que isso?
daí depois ela falou com muita dificuldade: "Ah, eu achei meio estranho esse remédio". Não deixa de ser um remédio, né? Daí eu disse: "Não, eu sou o padre, isso aqui é um algodão". Daí "Ah, é meio estranho mesmo". Então já ia engolir o mas foi a primeira vez que aconteceu. Mas, assim, agora lembro de outras situações no hospital, assim, porque as pessoas algumas entendem de que quando a gente está ali, a Aham. gente vai porque ela vai morrer, né, então é como se o padre estivesse ali para Pra dar o checkmate, acelerar né? a morte, né, e justamente o contrário. Aham. Mas tem alguns casos na UTI, daí eles estão meio sedados, quando você vai tocar, eles abrem o olho, né. Uhum. Então alguns casos eles ficam, estão com entubados, Aham. com algum entubados não, porque daí ficam sedados, mas com Aham. algum tipo eles não querem, né, porque Não eles quer entendem que a morrer? gente veio ali para acelerar a morte, né, estão com medo Aham. de morrer. Nossa, mas tem muitos casos, assim, engraçados. Vieram encomendar minha alma. Não, não, tô bem, "Não, tô não bem. quero padre, não quero morrer". Já teve alguma situação de tu tomar um susto? Assim, do nada a pessoa tava dormindo e ela abre o olho. Sim, Já sim, teve? sim. Já teve casos, por exemplo, a pessoa começa a berrar. É, É berrar sério? aham, sim, eu fico mais desesperado do que ela, né, Abriu o porque griteiro. sim, eles ficam assustados, né, e começa teve ca ou então, já teve casos na sala vermelha da pessoa com doenças psiquiátricas, né, quando vê o padre, meu Deus do céu, né, então surta mais ainda, né, Uhum. e a gente não sabe bem o que fazer. Não Tem tem um cada dia no treinamento, hospital é né? uma luta, assim. E assim, ó, quem por exemplo, eu pergunto a minha curiosidade mesmo. Leigo, pode acompanhar o padre quando for fazer esse Pode. trabalho? Nós temos esse trabalho, tem os Tem. leigos, que acompanham. E como é que faz? Tipo assim, eu quero ir junto pra ajudar a segurar o negócio, rezar junto. Então, daí são leigos que são, acolhidos pelo hospital, é todo um processo de voluntariado, porque, a gente entra em todos os nós padres, né, temos nossa chave, né, Uhum. magnética que abre tudo, então, o hospital tem todo esse cuidado, assim, né, quem vai colocar lá dentro até, né, enfim. Segurança, né? Exato, exato. Mas nós temos ali da paróquia alguns leigos que fazem esse trabalho também de cuidado com os doentes. Padre, algum filme ou série tu gostou muito, que te marcou? Até pra recomendar, né? Eu acho que The Chosen, eu acho que é uma boa indicação, assim, de série, né, e inclusive pessoas que voltaram à igreja por conta do The Chosen, e se inspiraram muito na forma delicada e leve de Jesus viver, então, acredito que seja uma boa indicação. Oficina do Diabo, assistisse não? Eu estou para assistir, né, e tá lá na fila, mas não assisti ainda. Quero assistir, Eu porque eu assisti, vi falar muito bem. eu assisti. É bom, é bom, é bom mesmo. Tens algum animal de estimação? Tenho, Mentira. tenho, Essa eu não sabia. Tem mesmo? tenho uma ave, eu ganhei, né, o nome da espécie é ringneck. É uma espécie de é maior que uma calopsita, menor que um papagaio. É natural, é uma espécie da Índia, Paquistão, Uhum. daquela região lá. Mas fala alguma coisa? Fala, Sério? fala, fala alguma coisa. Reza também? Não, ele não tá muito convertido, Mal não. criado. Tem que exorcizar o bicho. Ai, ai, ai. Mas tá lá, já há 8 anos que eu tenho ele. E um livro pra recomendar, tirando a Bíblia? Tirando a Bíblia, olha, hoje eu fiz 15, 16 indicações de livros no meu Eu vi, Instagram. eu vi. Vou pegar o primeiro então, porque todos aqui eu conheço. Deixa eu ver qual foi o primeiro que eu indiquei. A Paciência, do padre Francisco Faus. Muito bom. Ah, tem esse aqui também. Ó, vou indicar todos aqui, mas o Aham. outro, As Pequenas Virtudes do Lar. É muito interessante esse para as famílias, sabe? Para quem tem filhos. É um livro maravilhoso, assim. Depois, para quem casado, Três Pessoas para Casar, do Fulton Sheen. Também um livro maravilhoso. Tom Chin foi fera, né? Uhum. Enfim, tem tantos livros bons. Francisco Fausto também tem uma literatura muito boa, né? Sobre virtudes, o homem é fantástico, assim, a Sim, melhor literatura que nós temos hoje aqui é Francisco Fausto na linha das das virtudes, né. virtudes, né? Eu tenho deles lá em casa. É A Conquista das Virtudes, por exemplo, dele, que livro. pequenininho, fácil de ler, Muito bom, recomendo tranquilo. vivamente, assim. Uhum. Esse daqui, tu já leu? Gosta? Recomenda? Não? As Leia pra mim? três idades da vida interior, Não, não do conheço, não. Garrigo Lagrange. Não, Esse não daqui eu conheço. li e gostei muito. Gostei muito. Uma pergunta para finalizar e depois uma mensagem. Qual foi o estudo, possivelmente foi a logoterapia, não sei, que tu fez nessa tua jornada que mais te ajudou a sustentar Deus no teu coração? Que tu possa recomendar para alguém estudar literatura, alguma coisa assim, mas que isso daqui que eu aprendi
me ajudou a sustentar Deus no meu coração? Olha, não vai ser a logoterapia, nem a filosofia, nem a teologia. A vida dos santos, sabe? A vida dos santos. Leia, sabe? Você que acompanha aí, eu aconselho vivamente você ler a vida dos santos. É uma forma única e original de entender o Evangelho, viver o Evangelho e colocar Deus no cotidiano, né? Então, a vida dos santos me ajudou muito. Eu sempre li a vida dos santos, e até hoje leio Vida de Santos, porque é uma suavidade, assim, de uma perfeição, né? Como eles entenderam Deus, como viveram a palavra e como santificaram suas vidas. Então, nada melhor do que a vida dos santos. Não é Al- difícil de entender, não precisa ter passado pela academia, ter feito mestrado, doutorado. Leia a vida dos santos. Alguns em especial para recomendar, padre? São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, e Santa Clara de Assis, esses clássicos, eles tiveram vidas. E os modernos, né? Nós temos aí, inclusive aqui no Brasil, o Guido Schaeffer, nós temos agora o Carlo Acutis, nós temos as italianas lá, Chiara? a Chiara Lucci, a Badano e assim vai, né? Uhum. Vidas espetaculares e recomendo muito isso. Padre, a dor do parto é triste, mas a gente tem que partir. Tens almoço, a gente também tem compromisso em 13 de maio. Mas antes de finalizar aqui, eu queria fazer um pedido para ti. Algo que eu nunca fiz no podcast, mas eu sempre quis fazer. Se tu pudesse deixar uma mensagem espiritual para os empresários que vão assistir. O nosso público ele é Uhum. composto majoritariamente por empresários. Uma mensagem do teu coração. É de empresário para empresário, mas de padre para empresário, de homem para empresário. O que tu poderia deixar de direcionamento espiritual para quem chegou até o final? Porque é muito difícil quem chega até o final do podcast, né? Tem muita gente que me fala assim, Mike, eu assisti inteiro, tal, muita gente mesmo. Sobretudo o teu que depois a gente vai compartilhar, vai marcar, muita gente eu sei que vai assistir. Quem chegou até aqui, só os fortes, né, merecem uma mensagem final vinda da tua parte, sobretudo no sentido de o que eles podem fazer como pessoas para sustentar esse fardo que é uma jornada solitária, o empresário, Sim, sim. e manter Deus dentro desse meio. O que tu diria para Uhum. eles? Algo muito rápido e muito simples. Nós temos um grupo de empresários na paróquia, inclusive ontem nós estávamos reunidos, né? O Sr. Genésio, que também estará aqui, né, faz parte, estava conosco ontem. É aquilo que eu digo sempre. Quando nós falamos de empresário, nós estamos falando de uma vocação. Se a vocação é de Deus, então empreender, arriscar, é um movimento também sagrado. Então, para você que investe, você que empreende, você que luta aí por espaços, você que acredita aqui na nossa região, no potencial que temos, eu quero dizer que não é apenas uma aventura humana, porque quando você empreende, você abre espaços para que os sonhos se realizem, para que pessoas também encontrem espaços para viver, para ter oportunidade de crescimento. Então, empreender, ser um empresário, ser um gestor, é também vontade de Deus. A sua atividade não é estranha ao amor de Deus. Entenda que tudo aquilo que você faz na área do empreendimento há uma manifestação do ser de Deus e do querer dele. Logo, aquilo que você executa no seu dia a dia deve ser expressão do Criador. Então, nós falamos da vocação do empresário. E é uma vocação legítima, necessária, porque colabora com a obra criadora de Deus. Então, siga firme. E desafios nós temos, nós que somos gestores, nós que empreendemos, mas ao mesmo tempo aquele que rege tudo, ele nos oferece espaços, caminhos e novas janelas, né? Não desista, acredite aí no seu potencial, acredite no ramo que você está atuando. Eu tenho certeza que Deus tornará fecunda a sua obra e o seu trabalho. Foi para mim também isso daí, tomei posse. Padre, antes da gente finalizar, me recomenda alguém para eu convidar para gravar que tu gostaria de assistir a entrevista dessa pessoa. Poxa vida. Quem sabe tu poderias trazer, agora eu vou lançar, nós temos aí a equipe de festeiros ali, todos eles são empresários e todos eles praticam muito a fé. Uhum. Então hoje tu ouviu um padre falando, mas são, quem sabe, os cinco, não sei que que daria para Cabe, a gente fazer. faz caber. E eles todos, empresas grandes aqui da nossa cidade, né? E eu acho que eles viriam e ficariam muito felizes em participarem e falarem como homens são gestores de grandes empresas, né? E, enfim, e como que eles vivem a fé no contexto da empresa.
Claro, o seu Genésio amanhã também é um dos nossos, mas esses são jovens e, né, têm trilhado aí caminhos de muito sucesso. Acho que eles seriam felizes em poder também partilhar a experiência de fé e ao mesmo tempo de gestão. E de doação à comunidade, porque eles doam muito, né? Quase todos os dias estão ali conosco. Eu acho que seria uma boa experiência. Trabalham bem em prol da catedral, né? Muito, meu Deus do céu, né? Os caras são ponta firme. São, graças a Deus. Ah, que bom que Deus trouxe operários bons para Messi, né? Precisamos. O padre está bem cercado, assim, né? Eles são pessoas boas e generosas, nos ajudam muito. Muito bom. Padre, obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe o teu sacerdócio. E uma tarefa aqui, para quem está assistindo, reza pelo menos uma Ave Maria ou um Pai Nosso pela vocação do Padre Eduardo, para que Deus continue abençoando ele, para que ele continue cada vez mais sendo esse Padre abençoado que ele é para a nossa catedral e também para os próximos lugares que Deus vai levar ele. Que sempre dê para ele fazer os mochilão dele, pelo menos uma vezinha por ano, para a gente ter um padre com a cabeça bem reguladinha. Amém. Amém, amém. Vamos lá, meus amigos, muito obrigado pela tua presença até aqui. Quero deixar um recado muito importante. Nesse mês de março, nós vamos estar fazendo o lançamento do Clube Sistólica. Então, se você é empresário e está trilhando uma jornada de empreendimento, assiste mais esse pedacinho até o final, porque eu tenho um recado muito importante para ti. Nós estamos lançando o primeiro clube para pequenos empresários e profissionais de Tubarão. Como é que vai funcionar? São mentorias em grupo, 2 vezes por mês. Clube do Livro 2 vezes por mês, então foi feita uma curadoria pelos nossos consultores e mentores, de modo que eles escolhessem as melhores literaturas que vão nos acompanhar ao longo de 2025. Então, livros que eles leram, que ajudaram eles a transformar as suas empresas. Então, não vai ser só entregue um livro na tua mão. O empresário que teve sucesso através daquela literatura vai trazer os principais insights que ele teve para ti. Então, Clube do Livro, mentoria em grupo, 3 imersões por ano, vai ter 3 esse ano aqui de 2025, e também uma plataforma completa de cursos para você. Tudo isso pelo melhor preço do mundo. Clica aqui no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, marca pessoas que tu quer que assista. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Criptex.